Dicen que donde existen doentes, tienen que ir para lá os doutores, não? Assim falava Jesus. Quando alguns discípulos ficavam zangados com ele porque ele ia para comer com os fariseus e tudo isso. E ele tentou que eles compreenderam que ele ia para aí, porque onde ficam os doentes tem que entrar os doutores. Então, ele era um doutor, é uma ferramenta de harmonia, de equilíbrio, de cura, mas não porque os fariseus iam a ficar equilibrados, curados e harmônicos, porque ele era um exemplo vivo dessa energia. Então, irradiava aquela energia, a energia do equilíbrio, da harmonia, da alinhação, da devoção, do amor incondicional, um amor diferente a esse amor humano, tanto egoísta, discriminativo. Então, ele ia para esses lugares porque as pessoas ficavam doentes de egoísmo, doentes de desequilíbrio, sim? Doentes de desarmonia. E hoje nós, como humanidade aqui na superfície da Terra, também somos muito doentes, porque seguimos tendo os mesmos defeitos daqueles. O egoísmo, a desarmonia, desequilíbrio, desinteresse, indiferença. Sim? Mentimos, enganamos, sim? Assassinamos, sim? Traumatizamos e um montão de coisas mais que patentamos muito inteligentemente aqui na superfície da Terra. Então necessitamos terapias. E acontece que com as terapias nós recebemos um retorno kármico muito interessante, porque como nós não aceitamos as energias que de um modo simples, efetivo, profundo, tenta colocar para nós a hierarquia, a própria vida interna, a lei do karma, então, com o fato das terapias, pagamos karma, muito karma. E não sabemos que pagamos tanto karma, porque muitas terapias são simplesmente manipulação de energias. E manipulação de energias de um jeito muito perigoso, porque esta dívida que nós temos de não aceitar a vontade divina, de não aceitar a vontade interna, de não aceitar a vontade superior, de não aceitar o que a vida coloca. Essa atitude que nós temos também encontra nas terapias um certo reflexo, se diz? Um certo reflexo. Porque a maioria das terapias na atualidade tenta dirigir, manipular, orientar, direcionar energias. Muitos terapeutas e muitos doentes, juntos, têm a convicção, a crença, de que a energia pode ser dirigida, manipulada, direcionada. Isto é um risco muito grande, porque a energia não necessita que ninguém manipule, que ninguém pida a cura de alguma pessoa, ou que aquela pessoa pegue um emprego, ou a energia não necessita nenhuma indicação. Tudo o que você pensa que pode pedir a energia, que a energia tem que responder, é um gesto de soberbia e ambição espiritual. Mesmo que isto pareça muito forte, falado assim, nós vamos a tentar aprofundar isto juntos para compreender por que falamos assim isso. Aqui na sala, temos pessoas que não conhecemos, muitas pessoas que não conhecemos. Dessas pessoas que não conhecemos, com as quais nunca falamos, perguntamos para alguma delas se podem falar para todos o que é energia. Alguma de vocês que não conhecemos,
porque aqui existem pessoas do grupo XIN que conhecem o que estou falando. Mas pergunto para aqueles outros que têm o primeiro contato e que pode acontecer que trabalhem com energias também. Algum deles pode falar para todos, aprofundar, explicar o que é a energia? Bem, então é melhor porque todos vamos a descobrir juntos o que é energia. A hierarquia, com muita simplicidade, instrui que a energia é a condição mais elevada e sintética de vida inteligente. Não existe condição mais elevada de vida inteligente que a energia. Vida inteligente, absolutamente inteligente, não aproximadamente inteligente. A mesma hierarquia, quando fala de energia, fala de energia única, quer dizer, uma condição tanto elevada de energia que é a fonte única de toda a energia que existe no cosmos. Se fala da fonte única de energia, a energia única. Então, para definir que é energia, a hierarquia passou esta informação. É a expressão mais elevada e sintética de vida inteligente. Então, não existe nenhuma coisa mais inteligente que a energia. Então, se você pratica alguma técnica de manipulação de energia, de direcionamento de energia, existe alguma coisa que fica fora de lugar aqui? Porque quer dizer que a energia não sabe aquilo que necessita o doente, que ela fica esquecida daquela necessidade e que aquele que dirige a energia lembrou para a energia que o doente necessita e aquilo que também necessita. É um fato muito interessante porque, segundo as instruções da hierarquia extraterrestre e intraterrena, nossa civilização é muito primitiva, mas quando ela trabalha com energia, é mais inteligente que a energia mesma. Este é um fato muito particular, compreende? Porque mesmo os seres mais evoluídos do cosmos, eles não manipulam energia, eles ficam em sintonia, sim? Ficam realmente em reverência ante a energia, mas não tentam manipular. Eles recebem indicações de energia, não passam indicações para a energia. Olhem que a diferença é pequena, mas é interessante. Bem? Então, quando você vai para fazer um curso de qualquer disciplina que fala de energia, que vai abrir um chakra, que vai cerrar aquilo, que vai elevar o outro, que vai ampliar sua consciência, pense, talvez você é um ser excepcional. Mas até agora não encontrei nenhum ser que tem condições superiores a essa síntese absoluta de vida inteligente. Quer dizer, a energia mantém todo o cosmos harmonizado, no equilíbrio, todos os sistemas, todos os grandes patamares, as dimensões, os planos, todo mantém no equilíbrio. Essa energia que nós decimos, por favor, passe emprego para essa pessoa. Por favor, cure esta questão que tem aqui. Mas sabemos que não é, por favor, passe isso. Que a técnica tem um protocolo, mas a intenção é a mesma. E aqui o que vale são as intenções. Entende? Então, fiquemos muito atentos, porque tem um sentido interessante, certo, isto de tentar que a energia obedeça ao ser. Eu passar uma ordem, ela tem que obedecer. Tem um sentido. Agora vamos explicar o sentido, mas atualmente já esse sentido não serve. No ano 1988 mudou, isto falamos sempre, mudou a polaridade do planeta Terra. Sim? Se esgotou a expressão de energia masculina, extrospectiva, e começou a expressão da energia feminina, introspectiva. Então, a relação de toda a existência planetária
conceito de energia mudou totalmente, absolutamente, mudou todo. No ciclo anterior, a relação da consciência com a lei de energia era principalmente fazer pesquisas externas, experiências externas. Por isso a humanidade trabalhou tanto com esta questão quase compulsiva da atitude científica, da atitude de fazer, de buscar, de explorar todo externamente. Quase ninguém nessa época tinha a capacidade de ficar em quietude, em silêncio e explorar sua própria consciência. Os poucos que puderam fazer isso, chegaram para famosos, Buda e algum outro mais, eram muito poucos. Os que eram como pioneiros, mas a maioria não podia fazer isso. Nessa etapa, há uns 3.500, 4.000 anos para cá, nessa etapa, a humanidade necessitava instalar em sua consciência, ancorar em sua consciência, bem conscientemente, que existia uma energia que era omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ele necessitava ancorar isso, necessitava entender que Deus podia fazer todo e que Ele ficava em todo, porque a humanidade não falava de energia, falava de Deus ou de Jeová, segundo o lugar do planeta, mas era o mesmo, ou de Zeus, ou de Júpiter. Mas o principal era que esses seres que começavam a ter um caráter religioso e devocional de uma certa magnitude, pudieran compreender que realmente existia alguma coisa que era capaz de fazer tudo. Então, a hierarquia mesma estimulou a instalação das religiões, das doutrinas, tanto no Ocidente como no Oriente, religiões, crenças, filosofias que permitiam ficar mais perto da compreensão que existia uma fonte superior, não importava o nome dela, mas existia. E a humanidade, nessa etapa, tinha que descobrir que essa fonte tinha um poder muito grande, mais grande que Alessandro, mais grande que Júlio César, mais grande e mais louca que Nerón, se fosse necessário. Então, aconteceu que se permitiu às pessoas pedir. Era muito comum pedir a Zeus, a Júpiter, a Jeová. É pior, Jeová, quando ele ficava assim louco, era a ira de Deus. Mesmo a Bíblia habla, ficava zangado, todos iam para embaixo da cama porque não sabiam o que fazer com ele. Ou seja, que mostrava todo o seu poder. Não? Então, nessas etapas, durante vários milhares de anos, os povos da Terra tinham a capacidade otorgada de estabelecer o vínculo através do pedido. Pedir, eles pediam. Não sempre a energia dava aquilo que eles pediam, mas bastante seguido, como se diz, bastante seguido, não? Com frequência. Eles recebiam o que pediam. Então, a convicção foi passando de geração em geração que existe Deus que pode dar tudo. Você tem que se portar bem, tem que ter uma boa conduta, e esse Deus vai passar tudo para você. Então, a humanidade, nessa etapa, pôde ancorar a existência do divino, o poder do divino, além de seguir ou não seguir os protocolos das religiões. Mas a instalação que o genuinamente divino tinha poder para dar todo ou para não dar, existia. Mas voltamos para este 1988. E nessa etapa se esgotou toda a possibilidade de seguir treinando inercicamente com esse método tanto infantil, com tanta imaturidade, tanta ambição e tanta inocência também. Porque
ninguém pode ficar na posição de que ele vai pedir, e a vida vai dar. Porque as pessoas têm uma quantidade de desejos e ambições que o planeta não pode satisfazer. Então, em 1978, se fechou a porta. Então, o que foi o que a hierarquia passou? Falando simples, sim? Passou. Você já sabe que existe uma fonte que pode dar todo. Você pediu muitas vezes, muitas encarnações, já descobriu isso. Agora é o tempo de que você obedeça e aceite o que a fonte passa para você, não pida mais. Este é o tempo de não pedir. Este é o tempo de aceitar aquilo que a energia coloca para nós. Então, justo neste tempo, que nós não podemos pedir mais nada, surgem terapias, sim? Com a base nesta coisa tanto simples de pedir a energia, de manipular a energia, de exigir a energia, de esperar que a energia vai fazer tal ou tal coisa, porque eu fiz uma iniciação, eu tenho um papelinho aí na parede que diz que eu sou mestre de não sei o quê. Mas sabe por que acontece isso? Porque quando se fecham os ciclos, a inércia que alimentou a humanidade sigue. É como um comboio que não tem trava, entende? Que tem que parar na estação, não tem trava. Então sigue o comboio. Sim? E aqui acontece igual, a humanidade tem que aceitar a trava, mas não aceita a trava. Então tenta ainda ver de sacar ainda mais jugo, sim? Daquela mandarina, daquele pomelo, daquela laranja que não tem nada. Então já não tem nada essa fruta para ofertar. Já foi totalmente retirado o suco daquela fruta. Entende? Isso que temos que nos aceitar e começar a treinar. Já não é pedir, já não é esperar, já não é ter expectativas. É trabalhar em nossa transformação para que a vontade interna, quando coloque para nós algo, nosso treinamento e flexibilidade permita cumprir com aquilo de modo mais sintético, mais dinâmico, porque nós temos que aprender a administrar nossa vontade, não para fazer o livre-arbítrio. A administração atual da vontade não tem que ver com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio já foi treinado muito até 1978. Aquele que quer aprender, sim, a construir um novo vínculo com a energia, com o seu próprio espírito, tem que ficar aberto a administrar sua vida de um modo totalmente diferente. E, como temos pouco tempo, ficamos em transição até o fim da purificação do planeta, que ninguém sabe quando é, mas fica perto esse processo. Como nós temos que aprender a fazer uma síntese, o ideal é a obediência, é a sintonia com a fonte, que é capaz de passar informações. Então a energia trabalha através da própria fonte interna, quando você desenvolve a intuição. A intuição é uma ferramenta de energia. Da energia única, da hierarquia, da própria mônada de você, sim, do próprio espírito, da própria alma. É uma ferramenta integralmente energética. Então, agora você tem que tentar administrar suas energias em obediência, em sintonia com as revelações que faz, que vem da própria alma, que faz a alma para você. E obedecer. Já não tem nada que pedir, já não tem nada que pesquisar. Só tem que aprender a fazer a vontade superior. Como falava Jesus há 2000 anos, antecipando o que agora temos que treinar. Que tem que fazer-se a vontade interna, a vontade do Pai, não a própria vontade. E este fato que falou ele é um antecipo do novo ensinamento aqui no planeta, porque ninguém fazia isso, ninguém aceitou isso. O planeta fica nesta condição tanto ruim, destruído, sim? Nesta condição caótica, porque ninguém foi capaz de aceitar essas indicações tanto simples. Ninguém aceitou essas indicações tanto simples. Então, este é o tempo
de fazer a vontade interna, de obedecer, de ficar abertos à fonte, de renunciar conscientemente ao livre-arbítrio. Nós já pesquisamos todo em outras encarnações. O que queremos inventar aqui? A pólvora? Não sei o que queremos inventar. O que vamos a descobrir? A chuva? Já fica todo descoberto. Então, o que temos que descobrir é nossa capacidade de administrar a própria vida em função da sintonia e da obediência com níveis internos, com nossos próprios níveis internos. Porque quando falamos de que você tem que aprender a obedecer, não falamos que tem que aprender a obedecer a outra pessoa. Isso também é necessário. Mas tem que aprender a obedecer a sua própria partícula superior de consciência. Tem que aprender a obedecer aquele aspecto superior da sua própria vida, o núcleo superior da sua própria consciência, aquilo que fica, que mora em seu âmago, no nível mais profundo da sua consciência. Isso é o que temos que aprender, a sintonizar e obedecer. Então, nos fatos rotinários, na rotina também, o ser tem que aprender a desenvolver isso. Porque existem pessoas que pensam que há situações que são importantes e situações que não servem para nada. Essas são pessoas que têm uma parte de sua vida que crê que é importante e que outra parte de sua vida realmente não deve servir para nada. Porque se você pensa que uma situação que coloca o universo para você não serve para nada, é muito claro que você pensa o universo de você. Que passa situações estúpidas, inúteis. Quer dizer que o universo tem de você uma opinião semelhante à opinião que você tem da situação. E isso não é assim, isso não existe. Então não existem situações estúpidas, não existem situações inservíveis. Existem pessoas que não sabem dar tratamento às situações, que não compreendem, não podem perceber, não podem descobrir a essência, a luz nas situações, não podem descobrir porque não vivem na fé, sim? Que em toda situação tem a oportunidade de cumprir com a lei espiritual. Então, nesse momento, esse é o trabalho simples que temos que fazer. Mesmo que você pode ter interesse por os seres intraterrenos, extraterrestres, não é o principal fato. Porque eles não vão ter nenhuma interferência se você momentaneamente não presta atenção à busca deles e começa a busca da sua própria essência. Porque você vai fazer uma síntese. Se você só busca ter contato com extraterrestres e não presta atenção ao contato com a sua própria essência, vai acontecer que não vai encontrar o primeiro, não vai encontrar o segundo. Mas se você quer encontrar as duas coisas, tem que fazer a segunda. Quer dizer, tem que ir para o encontro com a própria essência. Porque eles, as hierarquias, os seres extraterrestres e intraterrenos, eles trabalham em comunhão com nossa própria essência, com nossa própria consciência espiritual. Não trabalham com o ego e a personalidade. A maioria das pessoas que eles falam de que têm contatos com extraterrestres e intraterrenos, com grandes mestres, são forças do astral. São forças do astral. A maioria deles, não a totalidade, mas existe uma grande maioria que tem contato só com forças do astral. Então, o ser, antes de tentar resolver, porque aqui temos uma pergunta, duas perguntas de como poder fazer o contato com esses seres. Por isso estamos involucrando também esta questão. Você não pode dar prioridade ao encontro com um fato que já aconteceu e que acontece em você. Lembre que falávamos que os seres extraterrestres e intraterrenos ficam em comunhão com nossa própria consciência interna. Tem um trabalho em conjunto. As mônadas, os espíritos, em seu próprio nível, recebem continuamente influência e instrução das hierarquias do cosmos e das hierarquias do interior da Terra, sim? Dos níveis internos da Terra. Mas o que temos que fazer é transformar nosso consciente para uma busca também consciente da realidade interna.
não da realidade extraterrestre, não da realidade intraterrena, sino de nosso próprio cosmos interno, porque ele tem a medida justa de nossa necessidade. Você não sabe como buscar um ser extraterrestre, mas tem que aprender, sim? Na busca da essência, tem que aprender a síntese desse processo. Então, todos temos que tentar concretar essa comunhão com o interno, ficar donados para o interno, a doação para o interno, entregue para o interno, a busca do interno. E a partir de aí, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer se você concreta isso gradativamente. Hein?